nação negra, como dizia o saudoso Fernando Vanucci, alô você! Alô você aqui do torcedor negro, alô você aqui do assinante do canal Mundo do Flamengo. Nação, o Flamengo vence o Mirassol em casa por 2-1. Mais de 60 mil pessoas no estádio, o Flamengo quase decepcionou a sua torcida. Fez o primeiro tempo bom, mas o segundo tempo oscilou bastante. O Flamengo, apesar de ter uma defesa, uma zaga artilheira, tem também uma defesa que oscila muito, que entrega muito, quase cedeu empate pro Mirassol no finalzinho do jogo. Então, o Flamengo venceu. O importante é os 3 pontos, mas o Flamengo fez um segundo tempo bem abaixo. Então o BAP tem que abrir o olho, porque os jogos do Flamengo ultimamente não têm sido de muito orgulho para os torcedores do Flamengo. Mas enfim, nação, vamos saber do jogo, vem comigo aqui no caminho eu te explico, seja bem-vindo ao meu pós-jogo. O Flamengo jogou pela vitória para se manter na liderança, um Flamengo muito criticado pela precoce eliminação na Copa do Brasil. Todo torcedor brasileiro esperava que o Flamengo fosse bem mais longe nessa competição. O Flamengo surpreendeu e decepcionou a todos. Agora esqueceu o que já passou, cabeça erguida, a vida que segue, ficar 100% focado na Libertadores do Brasileirão. O melhor elenco do Brasil, o elenco mais caro do Brasil e mais caro da América do Sul, jogando no maior clube do Brasil e do mundo. Então chega de mimimi, chega disso, de decepção, vamos buscar resultado, avançar no Brasileirão, sem fazer corpo mole, sem ter um time preguiçoso. O Flamengo teve a chance de disparar na liderança do Brasileirão, o primeiro clube a atingir 40 pontos na tabela. E rola a bola, nação, mais de 60 mil torcedores do Maracanã. Toda a torcida apaixonada de verdade, a torcida cobra, mas marca presença. E hoje, iríamos ter a estreia do colombiano Jorge Carrascal, mas o Felipe Luiz não botou ele nem para jogar, foi apenas relacionado, ficou no banco de reservas. Carrascal, que veio pro Flamengo para ser a sombra de Arrascaeta, né? O Mirassol veio pro 4-3-3 para tentar segurar o elenco do Flamengo. E é o que tivemos, uma forte marcação do time do Mirassol. Começa o jogo movimentadíssimo, menos de um minuto, a Arrascaeta chutou sem direção, mas chutou pro gol. Aos 3 minutos o Mirassol quase marcou, só não marcou porque o Rossi, na sorte, tirou. E o cara estava impedido também. A defesa do Flamengo já começa a me preocupar no começo do jogo. Novamente, a jogada foi em cima do Léo Pereira. O Felipe Luiz, ele não enxerga que o Léo Pereira tem dificuldades há vários jogos. Tem que apressar a recuperação de Danilo para separar um pouco essa dupla de Léus. O Mirassol, dentro do Maracanã, tentava jogar de igual para igual com o Flamengo. Enquanto isso, o Flamengo tentava uma blitz em cima do time do Mirassol. Um jogo bom, um jogo movimentado. O Mirassol é um time meio bom e tem também uma defesa sólida. Eu queria ver eles aguentar a pressão do time do Flamengo no primeiro tempo. Samuel Lino jogou muito, só precisava caprichar mais os cruzamentos. Até os 13 minutos ele já tinha feito uns 5 ou 6 cruzamentos, mas não acertou nenhum. O goleiro do Mirassol, para esfriar a pressão no Flamengo, caiu, fingiu contusão, fez cera para quebrar o ritmo do Flamengo e tentar esfriar o jogo. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o time do Flamengo é um time que só joga um tempo só. Jogou bem no primeiro tempo, fez 1-0, voltou pro segundo tempo, levou um gol, quase tomou, quase cedeu o empate no finalzinho do segundo tempo. O time do Flamengo é um time que joga só um tempo, o Felipe Luiz é um técnico cabeça dura, escalou mal o time, mexeu errado, substituiu errado, era pra ele ter tirado o Plata, ele não tirou o Plata, insistiu no Plata até o final do jogo. Até o último minuto o Plata ficou no jogo. Então olha a situação da defesa do Flamengo. Todo mundo batendo a cabeça, o jogador do Mirassol ganha a jogada em cima da Alexandre. Aos 16 minutos trocou pro Chico da Costa. O Chico da Costa chutou livremente pro gol do Rossi e quase marcou o gol. Esse Léo Pereira, o Felipe Luiz tem que abrir os olhos. Apesar dele ser um zagueiro artilheiro, também oscila bastante. Os médicos têm que acelerar a recuperação do Danilo para ele poder entrar logo nesse time do Flamengo. Quarta-feira o Flamengo vai enfrentar um adversário duríssimo, que é o Internacional, pela Libertadores. E aí o improvável virou provável, nação. Eu critico o Léo Pereira, tem que criticar quando não joga bem, mas ele vai lá e faz o gol 1-0 pro Mengão. Apesar de todas as oscilações, é um zagueiro artilheiro. Flamengo 1-0, 18 minutos, gols de Léo Pereira.
Tínhamos um jogo bom, um jogo movimentado, o Flamengo tinha mais posse da bola e o Flamengo também deixava o Mirassol jogar. Então, foi um jogo bom no primeiro tempo do Flamengo. Foi o 11º gol de zagueiro do Flamengo no ano. 4 gols de Léo Pereira, 4 gols de Léo Ortiz e 3 gols de Danilo. O Mirassol fez o que o Flamengo não fazia, chutava de longe e todos os chutes do Mirassol, Rossi encontrou bastante dificuldade para poder defender. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo vence o Mirassol por 2-1, mas errou bastante, fez o primeiro tempo bom, digamos assim, segundo tempo bem abaixo do esperado, bem abaixo do que o time do Flamengo pode render. O Flamengo é um time de um tempo só. O Flamengo sofreu bastante no segundo tempo, levou o gol, lei do ex, inclusive, fez o gol com o Plata ali quase no final do jogo, mas sofreu ainda mais no final do jogo. O Rossi foi uma bola ali, a última bola do jogo, quase levou empate no final do jogo, num erro de defesa, num erro da defesa do Flamengo. E é o que eu disse, hoje algumas jogadas, a dupla de Léus deu certo. Em algumas jogadas, mas eles têm algumas deficiências. Mas é o que dá, né? O Filipe Luiz não muda, é o que dá certo. Samuel Lino muito bem no jogo, a contratação mais cara da história do Flamengo, mas tá dando resultados. O time do Flamengo muito bem marcado, ainda bem que o Léo Pereira não desperdiçou a chance que teve. O Flamengo começou a chegar dos 30 aos 33, 2 bons ataques do Flamengo e 2 defesas do goleiro Walter. Mirassol errando muito. A proposta de jogo, o Mirassol trouxe para o Maracanã, não funcionou no primeiro tempo, mas no segundo tempo o Mirassol melhorou bastante, o Flamengo ficou bem abaixo, o Mirassol quase empatou o jogo no final. Um Flamengo bem superior, que era esperado no primeiro tempo por causa do elenco e da qualidade de jogadores. Não é criticar e nem reclamar nessa, mas o Flamengo deveria ter ido para o vestiário com pelo menos 2 gols. Samuel Lino deixou de chutar pro gol para tocar pro Plata. O Plata foi lá que usou para ninguém. Uma jogada desperdiçada pelo time do Flamengo, que insiste em tocar tanto a bola. Tava vencendo? Tava, mas são muitos toques e poucas finalizações. O Arrascaeta jogou no primeiro tempo de 3 a 5 minutos, depois ficou sumido em campo. O Flamengo finaliza bonito, cabeçada de Alexandre, mas o goleiro Walter sempre atento, né? Aliás, todo goleiro sempre se desdobra contra o Flamengo. O Flamengo marca bobeira aos 44 minutos e é o que eu falo. Léo Pereira e Royal. Aí Alexandre fura e sobra a bola livre para o Chico da Costa. A sorte é que ele errou a jogada, errou o chute. Então é muito complicado, essa defesa do Flamengo oscila bastante. Amigos do canal Mundo do Flamengo, são palavras fortes que eu vou dizer agora. Mas pelo jeito, pelo futebol que o time do Flamengo vem apresentando nos últimos jogos, a torcida rubro-negra vai chorar bastante nessa Libertadores. O Flamengo, com esse futebol que vem apresentando, não vai conseguir ganhar do Inter. Tomara que eu esteja errado, mas o Flamengo muito abaixo do que é esperado. O Flamengo vai ter que construir um bom placar quarta-feira diante do Inter no primeiro jogo da Libertadores. E o Flamengo é um time de um tempo só. O Flamengo tem uma zaga qualificada, uma zaga artilheira, mas uma zaga que comete muitas bobeiras, igual o Léo Pereira fez contra o Atlético. E as jogadas infantis acabam custando uma classificação. O Flamengo nessa noite, se tivesse ido para o vestiário com o placar de 1-1, a zaga teria sido muito criticada. A zaga do Flamengo tem excesso de confiança. Léo Pereira, em entrevista, exaltou a equipe do Mirassol. O Mirassol tem uma grande equipe. O Mirassol tem um banco de jogadores rodados. O Chico da Costa, Danielzinho, e aí acabou o time. Léo Pereira se rebaixou demais a equipe do Mirassol. Lembrando que é com todo respeito a essa equipe do Mirassol. O Flamengo precisava optar por lançamentos em profundidade, jogadas rápidas para surpreender esse time do Mirassol. Só assim o Flamengo chegaria no segundo gol. Filipe Luiz precisava tirar o Plata. Cebolinha jogou muito contra o Atlético. Eu esperava que o Filipe Luiz viesse com ele pelo menos titular. Ele veio com o Samuel Lino e ele não abriu a mão da escalação de Plata. O Mirassol quase marcou no primeiro minuto do segundo tempo. A zaga do Flamengo ficou paralisada. É o que eu falo. É uma dupla de artilheiros, zagueiros artilheiros, mas às vezes deixa muito a desejar. O Flamengo fazia um jogo bem lento, um Flamengo que tava armava a jogada, mas até que o Flamengo armava a jogada, o time inteiro do Mirassol já ia para defesa. O Flamengo não acertava um contra-ataque, não acertava um passe. O time do Mirassol estava finalizando nas costas de Léo Pereira.
O Flamengo voltou bem mal pro segundo tempo, muito erro de passe, um festival de passes errados. O Flamengo não aceitava uma falta. E é isso que revolta o torcedor do Flamengo. O time ataca, mas ataques que não dão em nada. Felipe Luiz mexe errado, não tira. O Plata, ele tira o Pedro, é deixar o Pedro na pequena área, porque o Flamengo precisa de um atacante matador. Rossi, muito mal em campo, Léo Pereira tirou em cima da linha, senão aí o Flamengo já tinha tomado empate. E aí o que você faz com um time igual esse do Flamengo? Um time milionário que faz o segundo tempo bem abaixo de todos os jogos. Aí os baba-ovo vêm ficar falando, mas o Mirassol é um time forte, o Mirassol é um time qualificado. Bosta nenhuma! O Flamengo não acertava um passe. Aos 16 minutos era pressão no Mirassol. Mirassol pressionando o Flamengo, sufocando o Flamengo. Mais de 500 milhões em campo, 300 milhões só da última janela. Aonde que tá o BAP? É tirar o Samaulino e botar a Cebolinha. Mas aí ele não abre a mão nem da escalação de Plata. Flamengo com o Maracanã completamente lotado, casa cheia para ver esse segundo tempo de merda que o Flamengo fez. Ali aos 15 minutos tínhamos uma casa cheia para ver 1-0. O Flamengo não tem conjunto. Quarta-feira pega o Internacional no Maracanã e com esse futebol vai ter grandes problemas. Amigos do canal Mundo do Flamengo, o Flamengo joga um segundo tempo mal, faz o Mirassol um bicho papão, sendo que na verdade o Mirassol não é nada. Felipe Luiz é teimoso, cabeça dura, tinha que tirar a Arrascaeta estava se arrastando. Será que o Felipe Luiz não enxerga que a Arrascaeta e Plata não estavam tão bem no jogo? Só que aí o Arrascaeta, como é aquele jogador que pode assistir o jogo no lance, ele vai lá e faz. A Arrascaeta chuta em direção ao gol, sobra pro Plata, o Plata empurra pro gol, 2-0 Flamengo. O Flamengo estava desesperado em campo até sair esse gol. Não acertava um passe, não tinha jogadas em profundidade, não tinha jogadas de velocidade. Até o Flamengo armar uma jogada. Tava o time do Mirassol inteiro dentro da defesa. E aí ficou uma sensação de alívio pro Felipe Luiz e pra torcida do Flamengo. O Flamengo deixava o Mirassol se aproximar bastante da pequena área. E é o que eu tô falando desde o início do jogo. Essa zaga do Flamengo chega a ser uma vergonha. O Mirassol diminui a vantagem, só tínhamos 28 minutos. E eu lá torcendo, rezando pra acabar logo o jogo pro Flamengo não tomar empate. E aí o Felipe Luiz ia se obrigar a tirar o Plata pra sair, porque o Plata tinha sentido a coxa. Mas mesmo assim, Felipe Luiz deixa o Plata até o último minuto. Depois que eu vi em campo na noite de hoje, Felipe Luiz não tem muito futuro no Flamengo. Rossi fez milagre para evitar o empate do Mirassol e é complicado, né, nação? Fala aí pra mim, os baba-ovos de plantão, os craques da mídia, os comentaristas sabem tudo da velha imprensa. O Chico Costa é do mesmo valor do Pedro? Esse Reinaldo vale a mesma quantia que o Samaulino vale? Olha a diferença na folha de pagamento. O Flamengo pode perder o jogo, mas o Felipe Luiz não tira o Plata. Esse Gabriel do Mirassol é cria do ninho. Vai lá e faz lei do ex. Aí sai o Royal. Pelo amor de Deus, ele não tirou o Plata pra botar o Cebolinha. Esse Emerson Royal é outro, hein? Vamos ser sinceros. Esse cara não joga nada. O Flamengo não joga bem, não tava bem em campo e não adianta. Tem que criticar quando joga mal. Aos 40 minutos, graças a Deus, estava acabando o jogo. Tava torcendo pra acabar logo, essa é a verdade. Aí os babovos pontam me dizer: mas o Mirassol é um time muito qualificado, é uma equipe poderosa, tá em 5º lugar. O Mirassol é uma equipe de 500 milhões, pelo jeito. O que me parece é que os caras estavam com a camisa invertida. Então, na minha visão de jogo, o Flamengo, que não tem um time entrosado, vai sofrer bastante nessa Libertadores. Felipe Luiz é cabeça dura, Felipe Luiz mexe errado, mexe na hora errada, faz substituições muito erradas. O Flamengo é uma equipe muito forte, uma equipe muito qualificada, e é igual o Gabriel do Mirassol falou no intervalo. O Flamengo tem uma equipe refinada, mas por que joga tão mal assim? O Flamengo é um time de um tempo só. O Flamengo vai acabar perdendo para o Inter dentro do Maracanã na Libertadores. E o jogo da volta, meu Deus, é lá em Porto Alegre. Aí no final do jogo, quase acabando, aos 47 minutos, Rossi sai mal do jogo, a defesa dá bobeira, bate cabeça, o Mirassol vai lá e quase empata. Graças a Deus ficou só no quase, o Flamengo é o atual líder ainda do Campeonato Brasileiro com 40 pontos. Mesmo se o Cruzeiro vencer ali, né, vai ter que golear
para poder conseguir a liderança do Flamengo. O Flamengo tem 20 e poucos gols de saldo. Quarta-feira, Flamengo e Internacional. O Flamengo vai ter que fazer um ótimo jogo para poder conseguir ganhar do Internacional. Vai ter que fazer um jogo bom no primeiro e no segundo tempo. Porque nos últimos jogos o Flamengo tem sido um time de um tempo só. Faz o primeiro tempo ali razoavelmente bom. O segundo tempo deixa bastante a desejar. E eu vou estar aqui com a escalação de Filipe, substituições. Tomara que ele saiba escalar, acerte o time nessa quarta-feira de Libertadores. Até lá então, abraço, Taça Rubro Negra.